nessa quarta-feira aí, nessa trajetória que a gente está tendo aí de toda quarta-feira. Pode botar para mim, Sabrina? De falar sobre essa nova realidade, né, que nós vivemos, né? Então, toda quarta-feira a gente está falando aí sobre a nossa nova realidade. E estamos trazendo esse texto aqui. Eu gosto muito dessa versão, 2 Coríntios 5,17, que diz que logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, ele está apresentando para a gente uma característica de uma pessoa que ela foi totalmente transformada. Não à vista, não por fora, mas foi transformada no seu interior. E essa nova natureza, essa nova identidade, faz com que a pessoa ela possa se reconhecer até mesmo de maneira diferente. Se tornou uma nova criação. As coisas que eu fazia no passado, que me impediam de andar com Deus, eu agora não faço mais e faço aquilo que é a vontade de Deus, vontade da sua palavra. Isso vai nos transformando, isso vai nos mostrando as características de uma nova criatura. E à medida que a gente vai se envolvendo com a palavra, a gente vai conhecendo mais ao Senhor, a gente vai tendo um relacionamento mais profundo, nós vamos apresentando também essas virtudes da palavra de Deus. Então, se eu antes praticava coisas ruins, agora eu pratico coisas boas. Se antes eu errava, agora eu acerto de acordo com a palavra. O momento que eu vivo não é mais um momento de que me afastava do Senhor, mas é um momento que me aproxima do Senhor. Então eu vou vivendo essa nova maneira de viver, essa nova identidade em Cristo Jesus. Então o assunto que eu quero falar com vocês nessa noite, o tema da mensagem de hoje é esse aqui: as virtudes cristãs. E Paulo ele vai escrever algumas cartas onde vai fazer parte do Novo Testamento, onde ele não está dando uma lição de moral para a igreja. Ele não está falando que ele é maior do que a igreja, mas ele está mostrando para a igreja que existem situações dentro das igrejas que precisam ser consertadas. Situações relacionadas aos cultos, situações relacionadas ao ensino e situações também relacionadas aos relacionamentos entre os irmãos. Certo? Então, Paulo, a percepção que eu tenho é que Paulo, ele não olha para a igreja no culto de quarta-feira, ele não olha para a igreja para o culto de domingo, mas ele olha para a igreja como a noiva de Cristo, que precisa ser adornada, que precisa ser preparada, para quando o noivo chegar, ela está pronta para receber o seu noivo. Então Paulo, ele está tentando o quê? Fazer com que as igrejas elas começam a caminhar de maneira certa, de acordo com a palavra de Deus. E aí ele vai fazendo com que essas cartas, essas coisas começam a ser mostradas para os líderes dessa igreja, para os irmãos dessa igreja, mas eles precisam colocar isso em prática. Eles precisam consertar essas coisas que precisam melhorar. Então, quando ele começa a falar sobre essas virtudes, ele começa a falar exatamente da salvação em Cristo Jesus. E lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizer exatamente isso aí. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, olha aí a nova criatura, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, esse era o cerne da pregação de Paulo. Jesus morreu na cruz. O Senhor entregou o seu único filho por amor a nós. E ele renunciou a si mesmo e foi à cruz por causa deste mesmo amor por nós. Então é o cerne, o amor que Deus teve por todos nós a ponto de entregar seu filho. O amor que ele teve por todos nós a ponto de Jesus ir para aquela cruz, se entregar na cruz. E olha o que ele vai dizer no capítulo 5, lá no versículo 6 de Gálatas. Pois quando estamos unidos com Cristo, já não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Então ele está dizendo que as obras não vão salvar ninguém.
Por mais que eu faça boas obras, isso não salva ninguém. Mas o que salva é reconhecer Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Mas ele dá um detalhe ali muito importante. O que importa é a fé que age por meio do amor. É uma fé que precisa produzir um amor pelo Senhor, um amor também pelo meu irmão. A fé que eu tenho na vertical, pelo Senhor, ela precisa ser retratada também na horizontal pelo meu irmão. Ela não pode ser diferente. Então a primeira conclusão que eu quero chegar com vocês é essa aqui. Hoje a maioria das pessoas não estão errando em suas confissões, em saber o que a palavra de Deus diz, em acreditar na palavra, mas elas estão errando por não saberem como andar em amor. E isso é importante porque quando nós nos tornamos novas criaturas, certo? Esse amor também é implantado em nós, esse amor também faz parte de quem nós somos a partir de agora, certo? Se antes eu tinha dificuldade de amar, se antes eu tinha dificuldade de entender o meu próximo, ser paciente com as pessoas, agora não. Agora, quando eu começo a viver verdadeiramente essa palavra, eu começo a exercer a fé, mas também eu começo a exercer o amor pelo meu próximo. A mesma fé que eu tenho na certeza de que sou curado em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, é a mesma fé que eu vou exercer para amar o meu irmão. Então, essa fé, ela precisa gerar o quê? O amor. O amor por Deus, um amor do tipo de Deus e um amor pelo meu próximo. O amor que fez Deus entregar o seu único filho. Um amor que levou Jesus para aquela cruz. Então a gente precisa aprender a andar em amor. Sabe, o que eu vejo é que Deus quer despertar nessa noite, que a gente comece a confessar a nossa fé, a declarar a nossa fé, a nossa certeza, mas também a gente comece a olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão do lado, e não comece a olhar as falhas dele, não comece a olhar para os erros dele, comece a ter mais mansidão, mais paciência, comece a ter mais sabedoria, quando estamos nos relacionando com Ele, sabe? Porque a verdade é o que a palavra diz, que quem ama a Deus, mas não ama ao seu irmão, ele é um mentiroso. Vamos lá comigo lá, em 1 João, eu quero ler com você nessa noite, eu queria também que a gente também mexesse um pouco com a Bíblia essa noite. 1 João 4, no versículo de número 20 e 21, olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Todos acharam? Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem viu? A quem não viu, perdão. Agora olha o que diz o versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então percebe que amar também o meu próximo, amar também o meu irmão é um mandamento. E que a gente precisa colocar em prática. E aí Paulo ele vai escrever lá em Romanos que a gente não pode olhar para as dificuldades, olhar para os erros dos outros, olhar para a falha do meu irmão, e isso ser um impeditivo para que eu venha amar o meu próximo. Isso venha atrapalhar um relacionamento vivo, através da palavra entre eu e meu irmão. Olha o que ele vai começar a falar a partir de Romanos 8, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E aí Paulo vai começar a falar várias coisas, e aí no 38, ele vai chegar a uma conclusão. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Olha o 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não é aquilo que o meu irmão faz que vai deixar vai fazer com que eu deixe de amá-lo, que vai impedir
que eu deixe de cuidar dele, que não vai impedir que eu deixe de olhar para ele, falar com ele. Sabe, o que o apóstolo Paulo ele quer fazer é exatamente isso, que essa igreja, ela seja preparada, essa noiva, ela seja preparada, para que nós vivemos nessa comunhão, a mesma comunhão que nós vamos viver com o Senhor. Então é importante que isso já seja tratado, enquanto nós estamos aqui sendo preparados para esse momento. Então, eu quero chegar a uma outra conclusão com você. Eu permaneço em Cristo, me expondo à mudança gerada pelo amor. É me expor a essa mudança, me expor a esse amor verdadeiro. Não é um amor humano. O amor humano, ele hoje ama, mas em qualquer situação contrária, daqui a pouco ele tem raiva, daqui a pouco ele odeia, daqui a pouco ele não quer mais falar com o outro. Mas esse amor aqui é um amor perfeito, um amor que tudo suporta, um amor que tudo crê, que nada vai enfraquecer essa relação de amor entre eu e Deus, mas também entre eu e meu irmão. As dificuldades, as tribulações, elas podem acontecer. As diferenças, elas podem acontecer. O pastor acabou de falar aqui com relação ao anúncio que ele fez no domingo, mas o respeito deve continuar. Foi isso que o pastor acabou de fazer aqui, respeitando aquele que possa pensar de maneira contrária, respeitando uma opinião que não é igual à dele. Então, muitas das vezes isso está sendo o quê? Deixado de lado, para que eu tenha razão, somente o que eu penso está certo, não importa o que você pensa. Então, a minha fé que eu exerço para amar, ela precisa gerar também esse sentimento com o meu próximo, um sentimento de cuidado, um sentimento de respeito, um sentimento de atenção. Muitas das vezes a gente está preocupado, como é que eu vou fazer para o outro me amar? E aí eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e acabo me decepcionando, porque ele não acaba não me amando. Mas será que eu já procurei perceber o que ele está precisando para ser amado? De que maneira ele precisa ser amado? De que maneira ele olha o amor? Como ele entende o que é amor? Para que eu possa entender o outro, ao invés de achar que o outro tem que se adequar à minha maneira de ser. Isso é um amor verdadeiro, um amor genuíno, sabe? O Espírito Santo mesmo é um que nos respeita. Ele não nos invade, ele não nos dá opinião sem a gente solicitar, ele não invade a nossa vida. Ele está sempre lá pronto para nos atender, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas falhas. Ele está sempre lá pronto para nos atender. Então, a prática das virtudes é resposta ao dom que Deus fez de si mesmo a nós, em e por Jesus Cristo. Em Cristo e através de Cristo, nós damos essa resposta em amor. Nós cremos e participamos de todo esse momento, respeitando o outro, sabendo trabalhar com as diferenças, sabendo trabalhar com opiniões contrárias. Não é simplesmente um exercício para que eu me torne uma pessoa boa. Não é simplesmente um exercício para que eu me torne um ser humano bom, para que as pessoas me vejam de maneira diferente. Sabe? Não é tornar-se uma pessoa virtuosa. Não está falando a respeito da minha pessoa, mas está falando a respeito de eu colocar em prática aquilo que o Senhor já inseriu em mim. E eu preciso colocar isso em prática. Sabe, talvez você está achando, será que eu consigo amar? Será que eu consigo cuidar do outro? Será que eu consigo ter esse sentimento pelo outro? Eu tenho tanta dificuldade para isso. Talvez se você está pensando dessa forma, você está pensando fora do acordo com a Bíblia. Porque é o que diz o texto de Romanos, capítulo 5, lá no versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então esse amor já existe em nós. Por isso que a fé, ela precisa gerar o amor.
Por isso, quando eu declaro a minha fé, ela precisa também gerar um sentimento de respeito ao outro, um sentimento de amor pelo meu irmão. Sabe? Queridos, eu não sei como você era como uma velha criatura, mas eu sei onde eu e você podemos chegar como uma nova criatura. E Deus tem todas essas indicações, Deus tem todas essas maneiras da gente viver, e as cartas de Paulo, elas estão nos ensinando a isso, que nós possamos viver como igreja, olhando um para o outro como irmão, em amor, não em disputa, não em pensamentos contrários. O meu irmão, ele pode até ter um pensamento contrário ao meu, mas ele não vai deixar de ser meu irmão. Sabe, da mesma forma, eu não sei como vocês pensam, mas eu penso assim, quando eu olho para mim, olho para os meus erros, olho para minhas falhas, olho para minhas vacilações, e olho para Deus e Ele não deixa de me amar, por que meu irmão vai deixar de ser meu irmão por causa de um erro, por causa de uma falha? Eu continuo sendo filho, mesmo diante dos meus erros, das minhas falhas, das minhas imperfeições. O que nós temos que olhar é para o nosso irmão da mesma maneira que Deus olha para a gente, com o mesmo amor que Deus tem por nós. Ele não olha para as minhas imperfeições, Ele não olha para as nossas falhas, sabe? Quando Deus manda, por exemplo, eu honrar a minha esposa, ser fiel à minha esposa, eu não estou sendo bom por honrar e ser fiel à minha esposa, mas eu estou sendo fiel ao que a palavra diz. Mas também não adianta eu ser fiel à minha esposa, se eu também não dou o meu ouvido para ouvir o que ela tem a me dizer, se eu também não cuido dela. Da mesma forma como a esposa deve se submeter ao marido, estar em submissão, estar nessa missão com o marido, não adianta nada ela falar isso, mas ela tomar a frente do esposo. Por isso que a fé precisa ser exercida, precisa gerar o amor, sabe? Não adianta nada eu jejuar, não adianta nada eu orar, não adianta nada eu ler a Bíblia, mas eu viro a cara para o meu irmão, mas eu não dou um abraço no meu irmão. Sabe, o que Paulo está fazendo através das suas cartas é fazer com que os irmãos olhem para si como Jesus nos vê, olhando um para os outros. Não são as nossas perfeições que vai fazer a igreja crescer, mas Cristo vai fazer a igreja crescer, nos aperfeiçoando a cada dia, queridos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Não tem ninguém aqui perfeito. Nós estamos sendo preparados. E é desse jeito que nós temos fé, esperança e amor ou caridade. Algumas versões você vai ver caridade. Nós temos essas três virtudes, essas três características, certo? Então, Paulo vai destacar em suas cartas essas três virtudes. Já na sua primeira carta de Coríntios, por exemplo, ele vai começar a falar o quanto é fundamental isso. Mas na primeira Tessalonicenses 1:3, ele vai começar a destacar também essas três virtudes. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a conclusão que eu e você podemos chegar aqui é que Deus é a fonte das nossas virtudes, não é nada vindo de nós. O fato de eu aceitar Jesus, me tornar nova criatura, nenhuma virtude há em mim para me tornar cada vez mais capacitado como uma nova criatura. Tudo isso vem dele. A minha busca é que vai fazer com que essas virtudes apareçam, essas características apareçam. Mas agora, a fonte vai ser sempre ele. A fé em Jesus tem que produzir ações práticas. Então Paulo vai começar a falar na primeira carta de Coríntios, onde ele vai começar a falar sobre as características, essas virtudes. E lá no capítulo 12, Paulo vai começar a falar sobre a divindade dos dons espirituais,
a unidade dos membros do corpo. Ele vai começar a falar sobre tudo isso. Mas só que ele vai terminar o capítulo 12, lá no versículo de 31, ele vai dizer: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Então está dizendo que nós temos que buscar os dons. O dom de falar em línguas, o dom de cura. Nós temos que nos buscar esses dons. Mas ele também agora, ele vai começar a mostrar um caminho ainda mais excelente. E aí, a partir do capítulo 13, Paulo vai começar a falar sobre a maneira de nós compreendermos melhor o amor do tipo de Deus, o amor do Senhor. Então olha como é que Paulo vai começar, lá no capítulo 13, no versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como prato que retine. Então, cara, se eu chegar aqui para falar para vocês e não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou me propondo a fazer, isso vai só soar como um barulho que vai incomodar o ouvido de vocês. Isso vai só soar. Se eu quero falar de Cristo para alguém, mas eu não olho para a pessoa com amor, mas eu quero olhar os erros dela, aquilo vai só soar como um barulho muito estranho no ouvido da pessoa. Aquilo não vai surtir efeito. Até para falar da palavra de Deus, eu preciso exercer o amor. Eu preciso olhar para o outro em amor, sabe? Eu preciso fazer com que esse amor com que eu estou fazendo algo para o Senhor, ele entre no ouvido da pessoa, mas ele possa ser um som bom, um som agradável, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação. Então, lá no versículo 2 ele vai dizer: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Sabe, Jesus lá em Mateus vai dizer: apartai-vos vós que praticais a iniquidade, pois nunca os conheci. E essas pessoas que ele está dizendo são pessoas que pregavam o evangelho, que falavam da palavra, mas não tinham amor. Falava para benefício próprio, falava para serem reconhecidos, para serem vistos. Então, até mesmo quando eu vou falar da palavra, quando eu quero falar sobre a palavra, se não tiver amor, as minhas obras, se não tiver amor, não vai adiantar de nada. Ainda que eu haja de uma maneira que todos possam ver o quanto eu sou boa, também não vai valer de nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, nada disso valerá. Não há valor nenhum. Sabe, queridos, é somente pelo testemunho do amor que as pessoas vão ouvir sobre Deus. Não há nenhum versículo que diz que através do testemunho da fé, através do meu próprio testemunho, através do testemunho da esperança, as pessoas vão ouvir a palavra. Mas através do amor, através do testemunho do amor, é que nós vamos demonstrar às pessoas que nós pertencemos a Cristo, tratando as pessoas em amor. É o que está escrito lá em João 13:35. O mundo irá reconhecer a cada um de nós como discípulos, se tivermos uns aos outros amor um com os outros. Se você for lá em João 13:35, é isso que a palavra está dizendo. E Paulo vai continuar na sua carta em Coríntios dizendo que o amor é uma quantidade de características, e essas características do amor de Deus, ela nunca falha, ela nunca se torna, como eu falei aqui, uma raiva, um ódio, porque isso faz parte do amor humano, não do amor de Deus. E olha como é que Paulo vai apresentar, a partir do capítulo 4, as características, a partir do versículo 4, perdão, as características desse amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
Quantas dessas características nós temos visto aí que está faltando hoje em dia? A falta de paciência, a bondade, a inveja tem crescido cada vez mais, querendo algo em troca, buscando seus próprios interesses. Sabe, o amor, ele não se ressente do mal. O amor, lá no versículo 6 e 7, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe, talvez você olhe aquilo ali e talvez seja muito forte. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas Deus não nos pediria para fazer isso se fosse algo impossível, queridos. É porque é algo possível. Sabe? E a gente não tem agrado com o pecado. A gente odeia o pecado, mas nós não odiamos o pecador. O pecador precisa ser tratado com amor, até que essa palavra entre nele e transforme a vida dele, como me transformou, como transformou você. Quando a gente olha para o pecador e olha que ele está indo por um caminho errado, a gente não pode desprezar isso, porque quem estava indo por um caminho errado também era eu. E graças a Deus alguém se levantou para falar sobre a palavra para mim. E se levantou em amor. Não se levantou para falar por falar. Versículo de número 8. O amor nunca perece. Agora, Paulo dá um detalhe aqui muito importante, para a gente valorizar ainda mais o amor. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então o que Paulo está dizendo é que os dons, eles servem muito para esse momento, e nós devemos valorizar e nós devemos buscar. Mas quando nós formos para a eternidade, só vai ter o amor, queridos. Sabe por que só vai ter o amor? Porque é quem Deus é amor. Deus não está produzindo amor, sabe? Deus é amor. Por isso que Paulo dá esse valor ainda mais importante para o amor. As profecias, elas servem para esse momento, servem exatamente para esse momento da nossa preparação. Mas o grande dia que nós tivermos com o Senhor é o amor. Por isso que Paulo dá valor ainda mais ao amor, que a gente possa valorizar ainda mais, amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Creio que não há ninguém que se odeie aqui, né? Então, se você se ama, o que você vai ter pelo teu próximo? Amor. Por isso que Paulo valoriza. Assim, permanece agora essas três. Olha lá ele falando, ó, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu não sei quanto você sabe a respeito de fé, eu não sei quanto você sabe a respeito de amor, mas a minha fé, que produz o amor genuíno de Deus, é através do amor de Deus derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, que nos une com Jesus. Essa fé que gera esse amor é que nos une com o Senhor. Então, nós temos cada vez mais que produzir esse amor, essa maneira de amar conforme Deus nos ama. É como eu falei aqui, se eu olhar para o meu irmão com os defeitos, eu preciso lembrar que Deus, Ele me ama também com os meus defeitos, com as nossas falhas. E nós vamos ter muitas falhas, mas que bom que Deus derrama o seu amor todos os dias em nosso coração. Que bom que Ele cuida todos os dias de nós. Então eu quero deixar aqui um último slide para você nessa noite. Pois o amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, Ele nos une com Jesus. Que a gente possa cada vez mais, queridos, também se converter dos caminhos maus. Saber que cada dia mais nós precisamos ser preparados. Mas nada vai adiantar eu ter uma grande fé
se eu não transmitir o amor através dessa fé para as pessoas. O amor de Deus nos alcançou. E o que Ele espera de mim e de você é que através agora desse amor que nos alcançou, nós possamos também fazer com que esse amor alcance outras vidas, outras pessoas. Amém? Se coloca de pé, queridos. So